dia, Nádia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Solange. Eita, e Pedro hoje, né, está aqui no momento especial com a presença da nossa querida Sol. Bom dia. Então é isso, gente, né, o programa Oxe Mulher começa, né, já assim, com um programa maravilhoso, né, trazendo alguém muito especial que a gente tem que tê-lo aqui conosco todos os anos. O nosso cofrinho de amor. Do nosso cofrinho do amor, é isso mesmo, Sol, né? E somos gratas também, né, pela querida Solange ter apresentado essa grande alma aqui para o Oxe Mulher. Porque são programas e projetos como esse, né, que nos engrandecem, né? Não só, assim, como eu posso dizer, né, profissionalmente para algumas pessoas que se dedicam a esse trabalho, mas também, né, a sua alma, né, o seu bem-estar é tocar almas, né? Eu sempre digo que ao tocar uma pessoa, né, a gente está aí transformando vidas. E por isso que o tema desse ano foi super especial, né? O Natal que abraça. Então, o AME, né, tem uma história muito bonita que eu vou deixar que o Pedro apresente, porque, né, quem já está conosco conhece um pouquinho do projeto, mas quem está chegando por aqui, novato, vai poder compreender melhor o que é esse projeto, o que é que ele faz, o que é que o homem faz, né? O que é que esses amigos da esperança fazem, né? Porque são muitos, né? São muitas almas por aí fazendo bem. Então, seja muito bem-vindo novamente aqui na nossa bancada, Pedro, né? Gostaria que você se apresente também ao nosso público e fale um pouquinho do que é o AME. Tá joia, pra gente poder entender melhor, né? A gente aqui já conhece. Bom, mais uma vez, bom dia, Solange, bom dia, Nádia, já sentindo falta de Paulinha. Bom Paulinha, dia. Paulinha tá já terminando aí as férias dela, né? Tá aí fazendo um trabalho aí numa outra rádio também, muito interessante. E já ela tá conosco. Maravilhoso! Bom dia também a vocês aqui agora estão nos assistindo, estão nos vendo, nos ouvindo. Bom dia, bom dia, bom dia. Pois é, rapaz, eu em nome do AME, eu sou Pedro Alves, estou no atual presidente do AME e quero mais uma vez, em mais um ano, agradecer a essa oportunidade maravilhosa, né, que vocês proporcionam, que vocês nos ofertam. Quero também dizer, antes de apresentar o AME, que esse programa faz a grande diferença no nosso trabalho no AME Natal nas Estradas. Quero agradecer o ano passado, tanto a vocês quanto a todos vocês que estão nos assistindo, que depois desse programa nós aumentamos muito a nossa quantidade de recebimento de doações. E isso fez com que a gente fosse além da meta o ano passado, que nós tínhamos 750 famílias como meta para serem contempladas, serem auxiliadas, e aí nós chegamos a 800 famílias. E isso só foi possível devido ao coração generoso de cada criatura que colaborou, que contribuiu, e aí, sem dúvida, está também os ouvintes da Rádio Calheta FM, do programa Oxe Mulher em especial. Então, fica aqui o meu agradecimento. Pois é, Nádia, já você perguntou sobre o AME, e o AME, na verdade, já existe há 14 anos. É o 14º AME no Natal nas Estradas que será realizado este ano. A gente tem diversas outras ações, ação em abrigo de idosos, a ação em hospital de câncer, a ação com pessoas em situação de rua, que é um trabalho semanal, todas as noites de sexta-feira. E temos também esse trabalho de final de ano, que é um trabalho que a gente chama de gigantesco, né, para o nosso potencial, vamos dizer assim. Nós começamos com 5 componentes, para você ter ideia. Hoje são mais de 300 voluntários. Assistimos pela primeira vez no Natal 20 famílias. Esse ano a nossa meta é chegarmos a 800 famílias ou mais. Vamos ver se a gente consegue. Enfim, é uma instituição sem vínculo político, sem vínculo religioso. Nós realizamos um trabalho social, um trabalho cristão, diga-se de passagem, e fazemos isso com muito amor. É uma instituição jurídica, tá? A gente
legal, uma instituição legalizada, é uma instituição sem fins lucrativos. Todos que trabalham no AME E atua há quantos anos? doam e se doam. 14 anos, né? Só isso, viu, gente? 14 anos aí, plantando umas sementinhas no coração de muita gente e aquecendo o Natal, porque nesse período do ano, né, principalmente, né, essa ação específica do Natal na Estrada acontece em dezembro, mas o trabalho do homem é o ano inteirinho. É verdade, Não é é isso? verdade, Nádia, é verdade. Tem os trabalhos que são mensais, né, como os que eu citei, e um que é semanal. O único que é semanal, na verdade, é o AME Pessoas em Situação de Rua. E esse trabalho acontece aqui no Cabo de Santo Agostinho. Bom dizer que a instituição é do Cabo, a sede do AME é no Cabo, mas nós atendemos a qualquer estado, qualquer município do estado de Pernambuco. O Natal nas Estradas, ele sempre é realizado onde existe a necessidade maior, a carência maior, Nádia. Tem uma dificuldade, né, Paulo? Nosso querido Pedro, a gente falou tanto em Paulo, saiu Paulo. Pedro Paulo passaria a mesma coisa. É tudo discípulo. Né? Exatamente. Tem uma dificuldade de você encontrar, porque tem muita gente passando necessidade, né? Nádia e Solange, ouvintes, eu gostaria de explicar e também falar de uma situação que aconteceu esse ano. No mês de março, todos os anos, a gente reúne toda a instituição do AME, todos os associados, os voluntários, a diretoria, e faz uma avaliação do último Natal, como é que foi, onde teve os acertos, as falhas, o que precisa ser melhorado, mas também nesse momento, pessoas com conhecimento indicam qual a próxima comunidade, qual o próximo município, enfim, deveria ser o contemplado. Então pode ser diversas indicações. Esse ano houveram 2 indicações. Alguém indicou o Cabo de Santo Agostinho, mas especificamente Pontezinha, Ponte dos Cavalhos, aquela área de Mangue, Chiado do Rato, enfim, aquela situação carente de Pontezinha, Ponte dos Cavalhos. Isso. E também Engenhos do Cabo. E uma outra indicação foi para o município de Itambé. Itambé é o município que divide literalmente, é uma rua que divide, para você ter ideia, com a Paraíba. Quem vai nessa linha de Goiânia, claro. E aí nós fomos, agora em setembro, ver de perto essas indicações e fazer a chamada avaliação. Normalmente a gente leva 5 componentes para fazer a avaliação, fazer a triagem, para definir qual município é o mais necessitado, qual comunidade é a mais carente. E aí, rapaz, nós fomos aí também. Sim. E aí vimos situações assim, seríssimas, de tal forma que estávamos certos de que lá seria o município contemplado. Vou contar depois uma história, aquele momento é emoção, né? Uma história que realmente mexeu com a gente. Pedro, eu estou maquiada, viu? Por favor, não me faça chorar. Bom, mas enfim, ficou decidido que seria lá em Itambé. Depois de avaliar o Cabo, apesar que o Cabo tinha uma carência, essa área que a gente visitou, de Pontezinha, Pontes Cavalho, essa área que fica ali perto do Mangue, por ali, enfim, muito carente mesmo. Então merecia também o Natal nas Estradas. Mas Itambé seria o município contemplado, e aí aconteceu uma situação inusitada, né? Tipo, nunca aconteceu isso antes. O espaço que a gente realiza, o dia D, tem que ser um ginásio de esporte, tem que ser uma quadra de esporte que contemple 3.000 pessoas mais ou menos, porque é muita gente que vai no dia D. Lembrando que o dia D a gente oferece, além das distribuições de cesta, a gente tem o Papai Noel, a gente tem o Duende, mais de 400, quase 500 crianças recebem presentes, a gente oferece serviço de saúde, a gente oferece corte de cabelo, enfim, é uma ação social maravilhosa no dia. Então é preciso um espaço que comporte tudo isso.
E aí não foi permitido que usássemos o espaço que oferecia condições de realizar o evento. Foi dito que existia um decreto no município, onde lá só poderia ser realizado evento esportivo, futebol, vôlei, alguma coisa, e não foi permitido. Se tentou de tudo para ver se o espaço era cedido, mas o espaço não foi cedido. E aí não vamos contemplar Itambé, e o Cabo foi o contemplado. Ficamos tristes porque a necessidade lá é muito grande, muito extrema, mas aí deixamos isso aí na agulha, e Itambé já está contemplado para o próximo ano. Claro que a gente vai ter que ter, de forma bem antecipada, a certeza de que o espaço, dessa vez, no próximo ano, será liberado. Senão a gente já observa um outro local. E é daí que a gente observa, né, que algumas falhas administrativas deixam aí, né, pessoas desejadas aí, né, sem serem contempladas com essas ações, né, porque são apenas um papel, né. Uma canetinha ali resolvia isso, porque são ações sociais, você está envolvendo vidas, né? Uma coisa tão simples, mas, né, é isso, né? A gente tem que lidar também com essas questões administrativas. E daí, por outro lado, né, o Cabo Santo Agostinho também ganha essa ação aí, essa comunidade. E normalmente essas ações acontecem justamente quando algumas políticas públicas não conseguem chegar ali naquela comunidade. E daí tem essas instituições, né, que tem esse comprometimento social para fazer isso, né? Então o AME tem sido esse abraço quentinho de todos os anos aí, que muita gente fica aí, eita, será que o AME vai passar por aqui? Será que o Natal nas estradas do AME vai ser por onde? Então essa é a nossa grande expectativa, né? Eu não sabia que o Cabo, né, seria contemplado, então que maravilha, né? Que a nossa comunidade aqui de Pontezinha, só Pontezinha, né? Pontezinha e Ponte dos Cavalhos, é a junção, né? Tá. E também áreas rural, a gente também vai dar uma contemplada também. Então, vai se dividir ou vai buscar todo mundo junto? Não, a gente vai depois oferecer o que é possível para a área rural, porque sim. fica difícil para, né, fazer trazer, enfim, é difícil. Mas aí eu queria fazer uma ressalva, pessoal. Pela primeira vez, a gente está auxiliando não só o município. A situação de Itambé, a gente viu que era tão séria, e Itambé tem não sei se uma vila, para quem conhece o Cabo e conhece Jussaral, e também existe um local chamado Caricé. Caricé é como se fosse o Jussaral do Cabo, distante, mas é uma ruazinha, aquela coisinha, é um vilarejo, que eu não sei nem como chamar direito, mas enfim. E essa Caricé é cercada por engenhos, que é onde está a carência talvez ainda maior. E aí o que é que acontece? Como Caricé é bem distante, lá entramos em contato com o pastor da Igreja Batista, e ele pediu pelo amor de Deus que não fosse punido, o termo que ele usou, em não serem contemplados por conta da sede que não tinha o espaço. E aí nós decidimos sim, pedimos lá que ele cadastrasse 150 famílias, que é a necessidade daquele local ali, e já foi feito isso. Então pela primeira vez nós vamos atender o Cabo, mas também lá em Caricé, que é um distrito de Itambé, lá será contemplada 150 famílias. Isso não acontecerá no dia D, que será no domingo, dia 21 de dezembro. O dia D será no Cabo, mas na terça-feira, um grupo de voluntários AMES vão colocar seus carros à disposição e vamos levar e vamos distribuir e fazer as doações em uma escola de Caricé, que é um distrito de Itambé. Ou seja, o AME, né, não se coloca apenas ali, né, não se deixa paralisado por uma questão administrativa, né, vai muito mais além, né, não vai conseguir fazer o dia D lá, mas
uma família aí, né? Um grupo de família de 50, né? 150 famílias serão aí agraciadas, né? Contempladas com essa cesta aí que muitas vezes falta à mesa, né? Dessas famílias. E vai passar o Natal aí, né? Não só com o coração quentinho, mas aí com a barriguinha, né? Cheinha, com um buchinho, né? Feliz, né? Porque, sabe, né? Comida nos deixa... A falta da comida nos traz muita tristeza, né? E o interessante, Nádia, é que quando a gente vai, até aqui no Cabo mesmo, né? A gente vai, observa, e você não quer acreditar que existem famílias, e não são poucas no Cabo, que estão passando por privações seríssimas. Então você diz, meu Deus, a gente é colado com a capital, enfim... Mas isso acontece, e a gente, quando vai olhar de perto, faz com que a gente se emocione e sinta a necessidade como acontece. É verdade, né? E eu sempre lembro, né? Me recordo, né? Sempre nessa questão da emoção aqui do AME, porque não trata apenas da alimentação comum, né? Mas alimentar a alma, né? Então, assim, é trazer esperança para esse povo, principalmente no Natal, onde a gente aí faz grandes comemorações em família, reúne, é um banquetezinho, e daí o AME proporciona esse pequeno momento, né? Que faz a diferença nesse grande banquete para eles, sem dúvida, né? Deus, sem dúvida. E aí, ele não só aquece o coração, né? Mas alimenta a alma de muita gente. Então, Tem uma frase que diz assim, não dá para viver em paz aonde não há o que comer. sim. E o AME, ele, no final do ano, ele faz esse tipo de coisa, né? Ele leva a paz, né? Leva a alegria e dizer que você está sendo visto, você é uma alma que está sendo vista, né, Pedro? E isso é o mais importante, viu? Porque Nádia frisa bem isso, né, Nádia? Essa questão inclusive o título que você deu esse ano é isso, né? Isso, trata disso. que- Né? Natal que O abraça. Natal que abraça. O Natal que abraça, eu acho que é um termo que você foi muito, mas muito feliz quando você escolheu esse Porque quando a nome gente pra vem esse ano. trazer o AME para o Oxum, né, a gente tem que pensar algo tocante, né? Que é a essência do próprio AME, né? Se não pensar o AME dessa forma, não seria o AME. Você disse bem, no AME, nenhuma das ações do AME, a gente usa o termo entregar, tá? Entregar, dar alguma coisa. Não. A gente oferta, a gente presenteia. E não é apenas a coisa material, tá? A necessidade existe, né? Por exemplo, o alimento é material, e se você não tem o alimento, você não sobrevive. Mas toda a doação do AME, todas as ações do AME, a gente leva o principal: carinho, afeto, abraço, amor, sorriso, em todas as ações. No Natal nas Estradas, por exemplo, não se doa uma cesta básica naquele momento sem que a gente dê aquele abraço, dê aquele sorriso, deseje um Feliz Natal, escute muitas vezes o que aquela pessoa tem para nos dizer, e aí a gente escuta coisas que geralmente a gente muitas vezes desaba, porque a gente nem espera que a pessoa diga algo daquela natureza, algo tão emocionante. Às vezes a gente nem imagina, né? Isso é interessante, que eu quero até frisar. Muitas vezes a pessoa fica dizendo, mas se eu vou doar R$5, R$10, é muito Não pouco. vai fazer diferença. Mas isso não vai fazer diferença, é muito pouco. Não, Mas faz a vai. diferença sim. E lá a gente vê como faz a diferença na vida daquelas pessoas. Às vezes coisas que a gente acha que é pouco, mas que faz a grande diferença. E o que eles nos dizem mexe com a gente e faz com que a gente enxergue isso ainda de forma mais ampla. Eu me recordo, Pedro, né, que você falou aqui, que sempre me toca, né, ao falar do AME, uma experiência sua, quando você fez uma entrega para um senhorzinho, e o que ele falou. Então eu gostaria que você replicasse, porque sempre é uma emoção, né? Olha, eu tenho... Só que eu vou deixar ele falar e não vou olhar para ele, porque senão eu vou chorar. Ainda bem que eu junto, nem né? tô olhando. Bom, são duas histórias. Essa eu já contei, mas uma aconteceu esse ano. Eu também queria passar aqui para você e para quem está nos assistindo, porque são O valor dessas ações na vida dessas pessoas. a diferença que faz, sabe, Nádia? A história que você tocou aí nesse ponto, hoje eu não vou chorar, tá? Hoje eu não vou,
Então, bom, aconteceu essa situação, aconteceu. Qualquer coisa eu sei do minha manguinha aqui apertada. Você não trouxe o lenço de papel? Olha lá. Isso aconteceu, na verdade, há alguns anos aí também, em Araçoiaba, eu lembro bem. Na época a gente fazia em campo de futebol aberto. E por isso que hoje a gente procura quadra, porque o sol muito quente, tá lá crianças novinhas nos braços e a gente viu que ali era complicado, né, para fazer. Por isso é que hoje a gente procura quadras fechadas para ter a cobertura. Só para reforçar aqui, né, esse evento não acontece como só a entrega, como o Pedro mencionou, né? Não é só a entrega, né? Só a doação ali, só a oferta da cesta básica. Tem uma ação ali, tem vários profissionais de corte de cabelo, de autocuidado. Então, por isso que precisa de um espaço que acolha, né? Exato. Um espaço humanizado ali, né? Para atender todo mundo com dignidade. É verdade, rapaz. A gente, barbeiros, por exemplo, a gente consegue cortar uma média entre... porque é muito relativo, mas vamos dizer, uma média de 100 cabelos. Então você vai passar o Natal lindo e maravilhoso, né? E isso também entra corte de cabelo de mulheres também, não é só de homens. Enfim, há pessoas que estão com alguma dificuldade de saúde, de repente serviço de saúde básico, mas temos curativos, a fé de pressão, glicose, essa coisa toda. Então a gente tem isso, a gente tem a parte da cultura, onde a gente distribui livros infantis, brinquedos o Papai Noel e o Duende do Homem é mágico, é fantástico, é lindo quando entra, as crianças invadem. A magia do Natal ali, né? É muito lindo. E aí entra os brinquedos que essas crianças recebem. Esse ano já tivemos a informação de que serão 450 crianças a receberem presentes da mão do Papai Noel. Por que só 450 crianças? Alguém diz, puxa, é muito, mas poderia ser bem mais. Porque, na verdade, a gente atende de 2 a 7 anos. Aí você diz, puxa, mas não poderia ser mais elástico a idade? E aí a gente viu com o tempo que, infelizmente, não sei se a palavra bem é essa, infelizmente, mas eu vou usar a palavra infelizmente. Infelizmente, a gente viu muitas crianças de 8, 9 anos, que a gente levava bola, levava, enfim, o que a gente entendia que era o brinquedo típico para aquela idade, e muitos diziam, poxa, eu quero isso, eu quero um celular, cadê que ninguém me dá um celular? Quero não. Então a gente viu que a gente deveria baixar um pouco a idade para aquelas crianças que ainda estão lá brincando com a bola, que tem acesso àqueles bonecos, enfim, que vive essa infância que aos pouquinhos parece que está se perdendo. Isso é até um pouco triste. Mas enfim, são crianças de 2 a 7 anos que serão contempladas com presentes da mão do Papai Noel, e que é o nosso Papai Noel, que é Josias, o nosso duende, que é Castanha. Quem conhece Castanha? Quem não? Esse duende maravilhoso. Pois é, Josias é músico ali da escola de música também. Enfim, é maravilhoso o Natal. Então é isso que você diz, Nádia, não é só a doação da cesta básica, tem todo um complemento de um serviço social no dia. Mas vamos à história. Sim, temos 2. A primeira foi essa que você citou, que aconteceu já há alguns anos. Era ainda no campo de futebol, o sol muito quente, escaldante. E um senhorzinho, o chapéuzinho, aparentava uma média de uns quase 80 anos. Pelo menos era essa a impressão que a gente tinha. Nós entregamos a cestinha para ele, desejamos Feliz Natal, ele sorriu, botou na cabeça, saiu. E aí alguém disse, Pedro, vai chamar outras pessoas para revezar, porque o sol era muito quente nas doações para entregar. E eu fui. E aí eu fui acompanhando quase atrás daquele senhorzinho, ele com a cesta na cabeça e ele mais na frente, eu mais atrás, mas eu não estava querendo também chegar até ele, não. Eu ia com outro propósito. Mas quando chega quase no meio do campo, aconteceu uma coisa que eu fiquei sem entender. Ele parou, tirou a cesta da cabeça, colocou no chão. Aí na hora eu pensei, eita, ele deve estar sem poder carregar a cesta, né? Aí eu dei mais alguns passos para me aproximar dele. Eu estava, sei lá, uma média de uns 10 metros, mais ou menos. Aí eu fui me aproximar para ajudá-lo, né? O senhor mora onde? Deixa eu lhe dar uma força, né? Porque eu achei que ele não estava podendo com o peso. E aí quando eu chego, faltando, sei lá, 1,5 metros mais ou menos dele,
Aí eu parei. Parei porque eu não podia dar mais um passo, porque eu iria atrapalhar o que ele estava fazendo. Porque na verdade não era por conta do peso que ele estava podendo carregar. Ele colocou a cesta no chão, tirou o chapéu da cabeça, olhou para o céu, que eu quero até hoje entender como ele olhou, porque o sol era quase meio-dia. E ele olhou para o céu e disse em voz alta, sem saber que eu estava atrás dele. Ele disse: obrigado, Jesus. Obrigado, porque nesse Natal eu não vou precisar pedir. Naquele momento eu entendi que ele sobrevivia de pedir esmola. Eu parei, recuei, dei mais alguns passos para trás, para que ele não percebesse que eu tinha ouvido, que eu tinha escutado isso. Ele disse mais alguma coisa que eu não conseguia ouvir, pegou o chapéu, botou na cabeça, colocou a cesta, depois eu me ofereci para ajudá-lo, enfim, mas não deixei que ele percebesse o que tinha acontecido. Isso faz a grande diferença e a gente vê o quanto é importante a ação que nós fazemos. Mas aí eu quero contar também, aproveitando, uma situação que aconteceu esse ano. A gente foi fazer a triagem dos 2 locais e vai um grupo de 5 pessoas para decidir qual a comunidade é contemplada. E chegamos em uma casa onde nem televisão tinha. Eu fiquei pasmo, porque hoje pode faltar muita coisa numa casa, mas televisão é muito difícil. Mas não tinha. E aí, quando nós entramos na casa, com aquela alegria para conversar, coisa e tal, vimos que tinha uma senhorinha acamada. A filha dela estava na sala, e aí uma pessoa que vocês conhecem muito entrou, foi conversar com a senhorinha, e eu fiquei observando a situação da casa. A gente fica sempre observando para ver a realidade das dificuldades que aquela comunidade está enfrentando, que é para ter a certeza de que estamos contemplando os necessitados e os necessitados. Porque, infelizmente, não podemos contemplar a todos que precisam. Mas aí, enquanto a pessoa estava lá dentro, eu fiquei observando. E aí a pessoa disse, a velhinha disse: olha, meu filho, eu não vou lhe convidar para almoçar porque o almoço não está pronto ainda. Só que era 1h30 da tarde, ou mais, um pouco, não tenho certeza, mas era no mínimo 1h30, e não era mais nem hora de almoço. Mas eu tive observando que a mesa estava limpa, ninguém tinha almoçado. Dei uma observada na cozinha e vi o fogão de tijolo com lenha. Não tinha nada em cima, nem cozinhado, nem para cozinhar. Mas ela estava ali alegre, feliz e dizendo: olha, eu não convido porque não está nada pronto ainda. E aí eu observei que não tinha nada para comer. E ela não quis dizer isso. A pessoa que estava com ela lá dentro saiu, olhou para mim e disse: Pedro, está percebendo? Eu disse: não tenho o que comer. Eu disse: estou bem. A pessoa tinha feito feira de rua. Feira de rua, né? Verdura, frutas, banana, enfim. E aí teve uma atitude interessante. A gente tinha vindo já do centro, já tinha almoçado e tinha sobrado comida. E a gente trouxe para não perder. E aí a pessoa foi lá no carro, pegou toda a comida que tinha sobrado do restaurante, mas eu digo sobrado, mas era comida limpa, comida ótima, comida boa. Entregamos, deixamos lá para ela. Ele foi no carro dele, no porta-mala, pegou tudo que tinha comprado para a casa dele, era a feira dele, e deixou lá naquela casa. A senhorinha começou a agradecer e a chorar, como se aquilo ali fosse a maior coisa do mundo. Aquilo doeu na alma, sabe? Doeu na alma. E aí entendemos que criaturas, nossos irmãos que vivem uma situação dessa, não pode deixar de ser auxiliado, de ser contemplado. Não, Nádia, não. É importante que a gente ajude. Estamos aqui para isso.
Muitas vezes nos dizemos cristão, não estamos falando de religião, mas muitas vezes nos dizemos cristão. E quem é cristão não pode esquecer daquela passagem interessantíssima que Jesus coloca. Eu estava nu, me vestiste. Eu estava com fome, me deste de comer. Eu estava com sede, me deste de beber. Eu estava doente, cuidaste de mim. Enfim, isso poderia ser usado em diversos casos, situações. E alguém pergunta, mas mestre, quando é que eu te fiz isso? Eu nunca te vi, estou te encontrando pela primeira vez, sei lá. E ele diz, quando fizeres isso pelas mais humildes e necessitadas das criaturas, é a mim que estás fazendo. Ninguém serve a Deus sem servir o próximo. Ninguém. E a melhor forma da gente agradecer a Deus, independente de religião, por tudo quanto nós temos, é servindo. Não podemos esquecer que Deus, nosso Pai maravilhoso, se utiliza de seus filhos para auxiliar a outros filhos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que até a palavra, né? Se nascemos para servir o outro, né? E se isso não for assim, não faz sentido a nossa existência. Por menor que seja, às vezes a gente só precisa de alguém que possa nos escutar. Né? Às vezes aquela pessoa só quer saber que ali, eu estou ali, alguém está me enxergando, alguém está me ouvindo. Eita, que bom que ela me acolheu ali e sai ali aliviada, né? Então, eu acho que nossa vida não tem sentido se não for isso. Ou seja, para que eu nasci? Quais são os meus objetivos pessoais? Mas a minha existência, existe sim um plano aí, né, destinado que eu possa tocar algumas almas. E enquanto profissional assistente social, andando muito aí pelos engenhos, eu também vejo muito isso. Eu já cheguei numa casa que eu e meu esposo tivemos que voltar, entendeu? Para entregar, né, fazer essa oferta com dignidade, porque eu fui fazer um trabalho específico, mas o meu trabalho ali, fora na área profissional, eu tive que existir ali no coração. Teve uma hora que a moça não conseguia, uma senhorinha não conseguia nem me responder o que eu estava fazendo, um questionamento. Aí quando eu percebi que ela não estava me respondendo, levantei a cabeça. E daí ela estava chorando. Justamente na parte que eu perguntei o que ela iria comer naquele dia. E de fato, não tinha nada. Mas ainda assim, ela me ofertou o que ela tinha. Olha, eu tenho aqui, venha ver. Você já comeu bataparana? Já ouviu falar disso? Eu já ouvi, já uma comi. batata bem pequenininha, branquinha. Parece uma cebolinha, né? Oxi. Aí eu disse, não, eu vou aceitar aqui. Ela ficou tão feliz, assim, né, de dizer, olha, me desculpa, eu só tenho isso. Eu disse, não, mas eu vou experimentar até porque eu nunca comi, né? Então ela ficou muito feliz, eu disse, eu não posso sair daqui sem retornar. E daí também fui fazer esse movimento, tentar ver alguém, né? Fazendo a minha parte, mas também tocando outras pessoas. E eu consegui voltar em umas 5 casas desse engenho. Né? Então eu fiquei maravilhada, né? Pelo que eu pude fazer. E Exatamente. Foi essa a sensação, Sol, de dizer assim, caramba, como é que o pessoal do engenho são tão esquecidos, são tão sofridos. Ela tinha mais de 60 anos de idade, essa senhora, morava sozinha. E só se alimentava do que ela plantava. Você já imaginou você sobreviver apenas com o que é plantado e o tempo dessa plantação? Enfim. Então, assistência, né, zero, né, políticas públicas zero. Então, é por essa razão que instituições como a AME deveriam, de fato, né, assim, poder existir em todos os locais. Né? Na verdade, coloque só, você ia falando. Antes de eu responder essa pergunta, eu queria complementar o que Nath já colocou. Existem alguns trabalhos que nós fazemos que a gente gostaria, entenda, a gente gostaria de que não fosse preciso fazer. Que não fosse preciso. Por exemplo, pessoas em situação de rua. É complicado você ver pessoas ali, debaixo de marquise, debaixo de viadutos, aqui a gente vê isso aqui no Cabo. O trabalho do ano, pessoas em situação de rua é no Cabo. E ali tá pessoas dormindo na rua, vivendo na rua, né? Então,
Tipo, seria muito importante que não tivesse ninguém vivendo na rua, morando na rua, dependendo de que a gente passe para levar o alimento, para que a gente leve a água, leve o lençol, leve... seria bom que isso não fosse mais necessário, mas ainda é, sabe, Nádia? Então, isso às vezes dói na gente. E o mais interessante, muitas vezes são pessoas invisíveis, sabe? Muitas vezes, além de não serem enxergados, ainda são criticados. Acredite que muitas vezes nós estamos fazendo essa ação nas sextas-feiras, é toda sexta-feira, de 7 às 9h30 da noite, às vezes vai até às 10 horas, e muitas vezes alguém passa e fica xingando a equipe, né? Vocês estão alimentando vagabundo, enfim, você escuta um monte de adjetivos. Ou seja, são pessoas que não se preocupam com a dor do outro, e ainda fica chateado porque alguém está fazendo alguma coisa. E nem faz nada para mudar a situação. Exato, exato. Então seria bom que isso não acontecesse, mas ao mesmo tempo seria bom, Nádia, que outras instituições focassem esse mesmo foco de cuidar, de amar, porque a gente não só entrega, já te disse, a gente cuida, a gente abraça, a gente conhece pessoas em situação de rua pelo nome, né? Então esse seu trabalho da rua, né, que você faz a oferta aí, ele faz sopa, faz o quê? Nádia, boa pergunta, viu? E aqui vai o nosso agradecimento a todos os voluntários do ano, todos, tanto aqueles que vão às ruas, quanto aqueles que não têm condições de irem às ruas, mas que nos cede, nos oferta a condição de prepararmos tudo para levarmos. E aí a gente tem doadores do São Paulo, da Bahia, do Maranhão, enfim. E a gente tem, por conta dessa ajuda, desse apoio, desse auxílio, a gente consegue ter um cardápio bem variado. A gente leva manta, é algo que se coloca no chão quentinho para aquecer. A gente leva lençóis, a gente leva roupas, agasalho de um modo geral. Mas o nosso cardápio é interessante, porque uma semana a gente leva sopa com pão para comer a sopa. A gente ainda leva na outra semana munguzá, e também o pãozinho. A gente leva na outra semana, a gente leva cuscuz recheado, uma delícia, que é feito pela nossa amiga Brisa. Tenho certeza. A sopa quem faz é Nana. Você conhece Nana? Sim. Nana é a confeccionadora da sopa. Apresenta essa moça, né? Nana é maravilhosa. E aí vem Brisa, que é a filha de Tuninho. Quem conheceu aqui Tuninho no Cabo? Então Brisa é responsável pelo cuscuz recheado, para você ter ideia. O munguzá é feito por Thaís. Thaís é muito amiga do filho de Solange. Thaís, né? Thaís é maravilhosa. E na última sexta-feira do mês, a loja do Shopping Costa Dourada, Girafas, se comprometeu em levar almoço. Então, na última sexta-feira, todas as pessoas em situação de rua são alimentadas com o almoço das Girafas, que no caso é a janta, né? Dos Girafas. Lembrando que além disso a gente leva café com leite, suco, água mineral e biscoito recheado. Isso porque eles jantam naquela hora, mas mais tarde da noite eles podem fazer um lanchinho com essas outras coisas que nós deixamos todas as sextas-feiras. Então temos a felicidade de ter um cardápio muito variado. E aí a gente leva tudo isso, mas a gente leva a palavra amiga, a gente leva a palavra de conforto, a gente diz para eles que isso é uma situação momentânea, porque tudo na vida passa. Do jeito que as coisas boas, as alegrias, os sorrisos passam, as coisas ruins também passam. Então tudo passa. Então a gente leva essa força, a gente leva aquele abraço amigo. Nos vídeos do AME que a gente repassa para todos, como forma até de prestação de conta, porque são todas doações que nós recebemos, e é importante que as pessoas vejam para onde está indo sua doação. Então a gente publica tudo. Tudo que a gente publica, muita gente diz, mas está querendo aparecer? Não, lá não aparece, não é na intenção voluntários aparecerem. É importante que o AME apareça mostrando a ação maravilhosa que está fazendo, mas ao mesmo tempo dizendo, olha, a sua doação está aqui. Tanto é que quem contribui para o Natal Nossa Estrada, se pudesse estar no dia da ação lá, a gente ficaria felicíssimo da vida.
porque viam, mesmo confiando, mesmo sabendo que a instituição é uma instituição seríssima, mesmo sabendo disso, seria importante que estivessem lá presentes. A gente tem a honra, né? A gente ainda pode dizer que tem a honra de estar participando sempre, né, desse dia dele, né? E a emoção, gente, é indescritível, viu? Mas eu lhe garanto que é muita emoção. É você ver ali o mundo, né? Um piso completo de cestas. E a felicidade de saber que sempre a instituição consegue alcançar metas, né? Tipo, foram 700 famílias, mas aí conseguiu 750, né? Contempladas. Aí essa sobra já destinada a uma outra comunidade. Enfim, é um sucesso, né? Você vê a alegria daquelas criançadas recebendo os brinquedos, conhecendo o Papai Noel, porque isso é mágico para as crianças. Até para idoso, viu? A gente vê cada cena que você diz, meu Deus, deve senhorinhas, velhinhas, né? E demais, uma felicidade incrível tirando foto do Papai Noel. As crianças enxergam aquilo ali como um mundo mágico, como uma coisa fantástica. É muito lindo, né? E dando aí atenção à perguntinha da Sol, né? Que claro, eu tô lembrado. Que é importante, né, a gente fazer essa doação, de dizer assim, não, mas eu posso doar R$2, né? Claro, então, não se apegue nessa questão de valor. E você faz o que você pode, o que o seu bolso pode. Então, se você consegue 5, doe 5. Se você consegue 10, doe 10. Né? E assim sucessivamente, mas não deixe de contribuir para um projeto tão importante que você sabe que vai transformar a vida. Que o AMA é uma instituição séria, né? Você que não conhece, né, pode aí navegar no Instagram e verificar aí as ações do AME. O AME faz ações o ano inteirinho. Em especial, no Natal, o AME, né, na estrada, né? O Natal das estradas. E é esse que a gente vai receber no Cabo, esse período, né? Dia 21, 21 de dezembro. Eu vou responder a pergunta de Solange. Solange perguntou, ainda podemos ajudar? Até quando, né? E aí, eu costumo dizer, Nádia, dando ênfase no que você colocou, eu costumo dizer que de R$1 a 1 milhão, o que importa é o coração, né? A gente voltando para o Evangelho de Jesus, tem outro ponto interessante nessa situação, que é o óbolo da viúva, né? Muita gente chegava lá e, enfim, dava o quantitativo grandioso, e de repente vai aquela viúva lá e deposita aquela moedinha. Poxa, mas... E todos ficaram, mas só isso? Como é que pode? Mas para que serve? E então teve todo aquele comentário. E aí Jesus chega, olha e diz para eles: pois eu digo para vocês que ela foi quem mais doou, foi quem mais deu. E todos dizem, mas como? Né? Como? Alguém deixou um saco de moedas, ela deixou uma moeda? E ele disse, ela fez isso com o coração. Ela fez isso com o que ela podia, com o que estava ao alcance. Mas ela quis ajudar, ela quis auxiliar, ela foi ao seu limite para auxiliar. Então, é nesse ponto que o que parece ser tão pouco é grandioso e é gigantesco quando a gente faz com o coração, com a certeza de que vai servir a alguém, que vai servir para alguém. Nós estamos sim, Solange, nós estamos sim recebendo ajuda pessoal, amigos, vocês que estão nos ouvindo. A gente está recebendo a ajuda e precisamos dessa ajuda até o dia 15 de dezembro. Até o dia 15 de dezembro. Por que só até o dia 15? Porque depois desse dia a gente tem que ter tudo comprado para poder montar as cestas básicas. A gente não compra as cestas, a gente monta as cestas, a gente compra os alimentos, a gente recebe os alimentos de doação e a gente monta as cestas. Como Nádia já falou, sempre a gente estipula uma meta que é 800, esse ano é 800 famílias a nossa meta, mas se Deus quiser e com a ajuda de todos vocês, a gente vai superar essa meta. A gente está recebendo tanto doação em alimentos, mas principalmente Pix. Aí você diz, mas principalmente por quê? Nós entendemos que o Pix facilita a vida de quem quer doar, porque muitas vezes a pessoa mora em escada, aí diz, meu Deus, eu queria doar 1 quilo de feijão, 1 quilo de feijão, que não é pouco,
já faz a diferença na mesa de uma família. Mas eu quero doar 1 quilo de feijão, mas eu não consigo levar no cabo, mandar o pessoal vir aqui pegar 1 quilo. Eu vou fazer um Pix de R$5. Então o Pix facilita tudo isso, né? Outra coisa é, muitas vezes alguém chega e diz, olha, eu trouxe 50 pacotes de fubá, mas de repente fubá a gente já pode ter muita. Então, quando vem o Pix, a gente já direciona para aquilo que está mais necessitado. Na verdade, você consegue equilibrar aí, né? O que é que precisa. O que é que precisa mais, Então, mas enfim, recebemos tanto doação em Pix, que vai ficar claro aqui, eu vou dizer, mas aí as meninas depois aqui vai ajeitar, dar aquela organizadinha, e quem entrar lá para ver o vídeo vai ver também com certeza. O Pix, é claro. Mas aí eu vou também dizer o Pix para vocês, que é o CNPJ do AMI. Anotem. 31 516, ou seja, 31 506 778 1000, ao contrário, 09. Esse é o Pix do AMI, mas que também vai ficar no vídeo. Isso, então, no final recebemos da live, ajuda até o dia 15. No final da live a gente coloca essas informações. Vocês também estão recebendo brinquedos? Brinquedos sim, Nádia, muito importante isso que você acabou de colocar. Brinquedos sim, alimentos e brinquedos. Aí você diz, mas roupas e calçados? Não, roupas e calçados já encerramos. Já fizemos a triagem e tem, graças a Deus, muita roupa. Acredito que uma média de umas 10, 12, 14 mil, sei lá, peças de roupa. Então estão contemplados todos com roupa esse ano, tranquilamente. Paramos com roupa e agora só alimentos, brinquedos e, claro, doação em Pix. Eita, que maravilha, né? Então a gente consegue aí, né? Não se limitar, né? Fazer essa doação aí do coração, né? Não importa se é R$1 a 1 milhão, como o Pedro bem disse aqui, né? Que isso é maravilhoso. Mas que a gente possa colaborar, né? E tocar a alma dessas pessoas aí, né? De ter um Natal, né? Em família, de ter uma mesa farta ali, né? Sentir-se, né? Deixar aí de ser invisibilizado e passar aí e dizer assim, eu também sou importante, né? Toda a vida importa e é por isso que o AMI existe e a gente fica muito feliz por a existência de pessoas, né? Desse voluntariado. E como é que faz para ser voluntariado, por falar nisso? Quem conheceu o AMI aí diz assim, eu posso ser um AMI? Ou pode e deve até, né? Nádia, você sempre faz uma pergunta, eu lembro de uma outra coisa e só para dar um ênfase novamente. Você falava aí da credibilidade da instituição, Sim. que isso é muito importante. Muitas vezes a pessoa diz, puxa, mas é uma instituição séria, não é? Daí tem uma das coisas que comprova a seriedade da instituição. Vamos dar um exemplo. Vocês, se a instituição AMI não fosse uma instituição séria, se não merecesse confiança, vocês, o Oxe Mulher, jamais nos convidaria para que está presente, vocês colocando a mão no fogo e dizendo aos seus ouvintes, que são ouvintes fiéis, aos seus assistentes, tipo, ajude porque é sério. Então, vocês não estavam fazendo isso se não tivesse certeza da seriedade. Ao mesmo tempo, aí eu faço questão de dizer isso, todos os anos no Natal nas Estradas a gente tem muitos artistas que se envolvem, que colocam a mão no fogo, que pedem ajuda pelo AMI, que fazem o que vocês estão fazendo que agora. Fazem essa correntinha Sim, do bem, né? Exato. Então veja, por exemplo, esse ano a gente teve, vamos falar de artista, Cleito Costa, que é um cantor de seresta aqui de Recife. A gente teve Nando Cordel, que está nos apoiando, Nádia Maia, Fabiana, aquela pimentinha do Nordeste, olha lá, Fabiana. A gente tem Velho Mangaba, a gente tem aquele cantor de forró, Geraldinho Lins, e tá chegando mais vídeos ainda, ou seja, são artistas seríssimos que chegam e dizem, ajude, contribua, colaborem, porque nós conhecemos do que estamos falando, nós conhecemos o AMI, conhecemos a instituição, né? Artistas como Marrom Brasileiro e tantos outros. Então, isso é muito importante, porque aí a gente vê a credibilidade que a instituição tem. Se não tivesse credibilidade, essas pessoas não estariam colocando a sua mão no fogo, pedindo ajuda, auxílio
para uma instituição. Além disso, vocês fazem prestação de contas, né? Então a gente consegue ter seriedade, né? Ver seriedade no trabalho que vocês realizam, né? E o Oxum é isso, né? A gente abraça não só o AME, mas outras instituições também que têm os trabalhos sociais aí, porque a gente vê que de fato elas fazem a diferença na vida, né, de muitas outras. Por exemplo, a gente tem aqui, né, que é a nossa queridinha, né, o Arte na Praça, que é só com crianças. É muito bom. Temos você, temos instituições, né, associações em Ponte dos Carvalhos, né, temos o Amigos da Cidade, ou seja, então são coisas que a gente fica feliz, dizer assim, caramba, então se está faltando política pública, mas ainda bem que existe aí essas instituições sérias que focam no, né? Que focam, que se comprometem e que transformam vida, né? Tiram pessoas da invisibilidade, que devolve aí a esperança e traz dignidade para essas pessoas. O mais importante. Porque você dizer assim, caramba, teve alguém que lembrou de mim, eu sou digna disso, né? Então assim, falar do AME é de arrepiar, porque é arrepiada. E a gente escuta muito essa frase. Exatamente, arrepiante. Antes da gente encerrar, Leonardo, a gente tá aqui com o pessoal aqui na live, né? Mandando um cheirinho aqui pra Mônica, nossa doce amiga. Né? Bom dia, meninas, um excelente, feliz, lindo sábado. Coisa linda aqui. A Veridiana Duarte, bom dia, meninas. A Veri é contadora do AME, Veri, viu? É a contadora nossa. Pedro. Que a obra do AME é uma bênção na vida dos necessitados. Eita, Eunice Medeiros está por aqui também. A Ailton mandando um cheiro para todo mundo. A Dijani, a nossa querida Ana. Bom dia, paz e bem para todos. Estou aqui, me sinto feliz fazendo parte dessa família AME. Pronto, estamos por aqui e a gente vai fazer desse Natal nas Estradas um dos melhores, não é, Pedro? Uau, sem dúvida. Vou responder a pergunta de Nádia, a questão de como ser voluntário AME, né? Muito rápido, porque o tempo está passando. É interessante como o assunto, quando está agradável, no tanto o tempo passa, rapaz. É impressionante. Mas assim, qualquer pessoa pode ser sim um voluntário AME. Geralmente a gente pede que as pessoas sejam associados ao AME. Preencham a fichinha, a gente manda uma ficha online, tá? E aí a pessoa preenche a fichinha e vira um associado AME. Sendo um associado, a pessoa passa a ter um compromisso de auxiliar, contribuir todos os meses com R$15. É a taxa de quem passa a ser associado. Mas qualquer pessoa também pode participar dos trabalhos voluntários do AME sem se associar. Poxa, eu não quero me associar, mas eu quero contribuir, eu quero ajudar, eu quero estar lá, eu quero botar a mão na massa, eu quero... Poxa, sem dúvida, tá? Porque isso também faz a grande diferença no AME. Colocar o coração, se disponibilizar, ajudar, botar a mão na massa, enfim. Então, é só ligar. A gente vai deixar também o número e dizer, olha, eu quero fazer parte, eu quero ser um voluntário AME, eu quero participar das ações. Fazer dessa parte, né, desse evento que vai haver aí no dia 21, como é que eu faço? Então, assim, né, pelo que eu entendi, você também pode fazer doação, né, do seu dia. Você que é profissional aí, por exemplo, você que é um dentista e quer fazer uma doação do seu dia, né, fale com o Pedro, veja o que é que pode ser feito. Então, você é um cabeleireiro, então, como é que eu faço, né, para atuar nesse dia, fazer parte aí, né, transformar a vida dessas pessoas. Então, assim, cabeleireiras, maquiadoras, enfim, se vocês puderem também dispor do seu tempo, aí também uma parte de doação do seu tempinho, né, enquanto profissional, né? São várias formas de você participar dessas ações. Porque a chave do segredo não é só doar, é se doar também, né? Então, isso faz toda a diferença, Nádia. Faz sim. Pronto. Maravilhoso, viu? Inclusive, AME significa Amigos Multiplicadores da Esperança. Então, qualquer alma, qualquer coração maravilhoso que queira multiplicar a esperança de alguém, tem pro AME. Né? E se embora, né, fazer essa correntinha do bem crescer, né? Porque no dia D, gente, essa corrente, você percebe a energia passando, né, desse evento. Aquelas cestas indo para o caminhão, aquela sensação de dizer assim, caramba, quantas famílias vão sorrir, quantas famílias vão ser contempladas, né? Eu faço parte de tudo isso, evento. Né? Dizer que, puxa, se sentir sendo parte de tudo aquilo, né, Nádia? É maravilhoso.
É maravilhoso. Então, Pedro, né? A gente tem tempinho só, como é que tá? 5 minutinhos. Temos 5 minutinhos, então queremos agradecer a sua participação aqui. Se você quiser deixar o seu feedback, qual é o @ do AME, quem quiser conhecer o AME, onde é que a gente acha o AME no Instagram. Eu sei que vocês têm sede aqui no Cabo, né? Sim. Então diga aí onde é a sede de vocês também. Tá. O Instagram do AME, @amigos do AME. Encontrou. A sede do AME fica na Rua Vigário João Batista, ali bem pertinho da Matriz, no centro do Cabo. Para quem conhece o Cabo, ali existe um prédio antigo, daqui a pouco é até um prédio histórico aquilo ali, viu? Isso que estou aqui querendo ser vizinha dele, viu? Vou deixar registrado. Olha lá, né? Quem sabe logo logo estaremos juntos, né? Enfim, mas é ali que nós funcionamos, tá? Quero dizer muito rápido também, devido ao tempo, que, Renato, isso é importante que seja dito. Amigos, o AME também trabalha fazendo doação, não, empréstimo, sem custo financeiro, mas empréstimo de moletas, bengalas, cadeira de banho, cadeira de roda passeio, cama hospitalar, suporte para soro, enfim, muita coisa que serve para pessoas em convalescência. É esse o nome? Isso. Pessoas que estão precisando, que fez uma cirurgia. Emprestamos por tempo indeterminado ou por tempo determinado. Não é doação, mas é empréstimo. Então a pessoa não paga nada, nos procure e a gente faz o empréstimo desses materiais, tá? Então é bom que fique registrado isso. Eu tenho um minutinho para agradecer, ou é depois que eu agradeço? Não, pode só agradecer que a gente já está chegando ao final. Então pronto, vamos ao Sim. Só aumentar aqui um pouquinho o playlist. Pronto. E vou fazer um pedido. Essa é pra você, meu Essa é Pedro. pra você, Sim. viu, Pedro? É a cara de Pedro da música, rapaz. Isso é lindo. Pronto, é um pouquinho da... Não acredito! Eu já estava viajando no Natal, já estava vendo o dia D, rapaz. Bom, amigos, eu quero me direcionar agora para vocês, dizendo que nós precisamos da sua ajuda. Essa nossa meta, essas pessoas que estão nos aguardando, nos esperando, essas pessoas que têm a esperança de ter um Natal diferenciado agora em 2025, depende de cada um de nós. Eu tenho certeza que na noite de Natal, eu, Nádia, Solange e vocês que estão nos vendo, vamos ter sim aquele Feliz Natal, vamos ter comida na mesa, vamos estar sorridentes e alegres. Se tivermos filhos, eles vão estar lá com seu brinquedinho, com seu presente. Isso é maravilhoso. Mas é importante lembrar que outras famílias, que outras crianças, que outros pais, de repente, podem não ter nada o que comer na noite de Natal. Aquela criança pode não ter um brinquedo para brincar. Pode olhar para outras crianças e dizer, puxa vida, como eu gostaria. E a gente pode modificar essa situação. E podemos levar essa felicidade, levar um verdadeiro Feliz Natal para todas essas famílias necessitadas que nós cadastramos e que temos por obrigação de auxiliá-las. Conto com a ajuda de cada um de vocês. Não importa o valor, de R$1 a 1 milhão, o que importa é o nosso coração. Grato. Muito lindo, né? E é isso mesmo, gente. A gente pode fazer parte dessa correntinha do bem. Vamos espalhar amor, vamos... O Natal que abrace, de fato, fazer acontecer aqui no Oxumulé, através, né, do AME, né? Enfim, de várias mãozinhas, né? Porque são várias mãozinhas aí. É você que não tem condições, mas aí você tem um brinquedo, né? Você pode comprar um brinquedo, você pode fazer a doação do Pix, né? Que facilita a vida, mas também você pode, como quem é morador do Cabo e quiser fazer essa doação, pode contactar o AME, né, através do telefone. Né, você pode citar, viu? Posso? Pode. Alguém pode ligar diretamente para o número oficial do AME, que é o 8270-2659, ou pode até ligar para o meu pessoal, não tem problema. 8604-6127.
Isso, e ao final da live a gente vai deixar descrito o Pix, os números de contato. O mais importante é que você participe, seja contribuindo financeiramente, ou doando o próprio alimento, ou o próprio brinquedo, ou sua própria ação no dia, né? Você seja um voluntário, enfim, né? Apenas participe. Vamos modificar, vamos transformar, vamos fazer diferente, né? Vamos fazer a energia do Natal acontecer, fazer, né, um dia melhor para essas pessoas, dar dignidades a elas. Então a gente conta com vocês, né? O Oxumulé fica muito feliz em recebê-lo aqui todos os anos, né? Aquece o nosso coração em saber que de fato existem instituições sérias, assim como a AMA e tantas outras, né, que se comprometem com o serviço social, né, e, né, trabalhando aí na comunidade, devolvendo aí um pouco dessa esperança, né, que a gente precisa, né? Então é isso, gente. A gente conta com a participação de vocês. Depois eu vou até pegar o card, né, de vocês e deixar lá para facilitar aí a vidinha de vocês nessa contribuição. É isso, gente. Obrigado, Nádia, Solange, a todos que fazem o Oxumulé. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Então a gente fica, né, por aqui e aproveitar aí, viu, gente, que o espírito natalino toque o coração de vocês, né? Que Papai do Céu abençoe todos vocês. Então, um cheiro grande para quem nos acompanhou aqui na live, né? Quem não pôde, depois aí visita o nosso Instagram, né? Compartilha essa live, porque a gente consegue alcançar muito mais pessoas. E é isso. Um cheiro grande, cheiro solzinho. Beijo, gente. Obrigada, Pedro. Então, gente, a gente volta em dezembro, viu? Escute aí o clima de Natal. Os conhecimentos.